Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Uma boa tarde a todos vocês que estão ligados no programa Semeadores de Fogo. Mais uma vez o Senhor nos tem dado essa grande oportunidade de estarmos aqui para podermos meditar na santa e poderosa palavra de nosso Deus, aqui através do programa Semeadores de Fogo. Quero aproveitar essa oportunidade e você pode estar lendo juntamente comigo as Escrituras Sagradas no Segundo Testamento. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, nós vamos ler 6 versículos na primeira parte, do versículo 1 até o versículo de número 6, e depois estaremos lendo os versículos 25 e 26. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, acompanhem comigo, versículos 1 a 6, depois versículos 25 até o 26, 25 e 26, que nos diz da seguinte forma: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano do regimento chamado Italiano. Ele era um homem devoto, um temente a Deus, bem como toda a sua casa. Ele contribuía de forma generosa para ajudar os judeus pobres e orava com regularidade a Deus. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele viu nitidamente em uma visão um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio, Cornélio. Olhou para o anjo atemorizado. Que é isso, Senhor? Ele perguntou. Suas orações, respondeu o anjo, e seus atos de caridade chegaram à presença de Deus, de modo que ele o tem em mente. Agora, mande alguns homens a Iafo para trazerem um homem de nome Simão, também chamado Kefa, que é Pedro. Ele está na casa de Simão, o curtidor de couro, perto do mar. Versículos 25 e 26. Assim que Kefa, ou Pedro, entrou na casa de Cornélio, foi ao encontro dele e caiu prostrado aos seus pés. Mas Kefa, Pedro, o fez levantar-se e disse: levante-se, eu sou apenas um homem. Amém. Até esse versículo, são aí 8 versículos para a nossa meditação, onde nós vemos uma mensagem muito importante que nos traz muito esclarecimento. Por quê? Porque nós sabemos que, e vemos até pela Bíblia Sagrada, que o Senhor olha para aqueles que são bons. O livro de Salmos nos diz, em um dos seus versículos ali contidos, que o Senhor está olhando para a terra, procurando as pessoas boas, as pessoas honestas, as pessoas que fazem o bem, as pessoas que têm justiça. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, como diz a sua palavra. E aqui nós vemos então que o escritor, ele começa a descrever que em Cesareia havia então um homem, né, que era um oficial do exército romano, chamado Cornélio. E ainda traz algumas qualidades da sua vida, dizendo que ele era um homem devoto, ele era um homem temente a Deus. Ele também, juntamente com a sua casa, não só ele, mas toda a sua casa, ele contribuía de forma generosa para ajudar os judeus pobres e também orava com regularidade a Deus. E veja que a Bíblia acaba declarando que num dia à tarde, quando ele estava orando, aparece um anjo e lhe chama pelo nome. Ele naquele momento assusta, né? Quis saber quem era, ele se informou quem era, né? Deu a sua informação.
dizendo que o Senhor, o nosso eterno Deus, aquilo que ele fazia para os homens havia chegado diante dele. Porém, lhe faltava ainda uma coisa. Estava lhe faltando alguma coisa. Veja que toda a descrição para aquele homem, né, se fôssemos ver aí, talvez aí era uma pessoa excelente ao trato, muitas vezes com os seus empregados, com as pessoas, se ele mesmo não sendo judeu, e sendo um oficial italiano, que dominava os judeus, mas ele ofertava para aqueles judeus pobres. Ele era um homem que buscava o Senhor, porém, faltava-lhe algo ainda. Toda aquela sua bondade não servia, se ele passasse para a eternidade, para estar na presença do Senhor. Havia necessidade de que ele conhecesse e de que ele tivesse toda a sua esperança no Salvador, que era Jesus Cristo. Por isso, e a Bíblia nos revela que aos anjos, melhor dizendo, não foi dada a oportunidade para que eles pregassem o Evangelho. Embora a Bíblia nos relata que eles queriam. Eles chegaram até mesmo a pedir, a querer essa função de serem os evangelizadores, de serem os missionários, com a função de levar a palavra de Deus, de serem os proclamadores do Evangelho, porém o eterno Deus não lhes permitiu. Mas Jesus mesmo veio a esse mundo, e quando veio, e quando principalmente estava para a sua ascensão aos céus, depois da sua morte, ele designa a todos os seguidores seus, que fossem pelo mundo, que andassem pelo mundo, que levassem essa palavra, esse verdadeiro Evangelho, para o conhecimento das pessoas. Então o próprio Senhor Jesus determina uma coisa que não foi possível aos anjos. Aos anjos não lhes foi dado essa autorização para que eles pregassem o Evangelho, porque se fosse dessa maneira, quando o anjo desceu, que é o mensageiro, né? A palavra ângelos, né? Anjo para nós, ela significa o mensageiro, é o mensageiro do Eterno. Quando ele veio com a mensagem, ele pregaria e falaria: Cornélio, a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia, as suas orações, toda a sua devoção, toda a sua piedade, né? Que ele era um homem pio, ele era um homem piedoso, era um homem religioso. Ela chegou ao conhecimento, e então eu venho lhe falar que você precisa agora conhecer o Salvador. Há algo importante para a sua vida, não só aquilo que você vive, que todos nós devemos fazer como você, né? Temos por obrigação fazermos o bem, sermos justos, orarmos, confiarmos, devotarmos a nossa vida ao eterno Deus, mas ainda lhe falta alguma coisa. Jesus, quando veio a esse mundo, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Então nós sabemos que para chegar até Deus precisamos entrar pela porta, e a porta é Jesus. Ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta. E ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele era o único caminho, a única verdade e a única vida. Não tem possibilidade de haver outro caminho, outra verdade e outra vida a não ser em Jesus Cristo, Jesus o Nazareno, aquele que veio, o Messias, aquele que foi ungido para esse propósito, para dar a vida em nosso favor, para que nós pudéssemos ser resgatados, para que todos aqueles que cheguem a Ele. Mas Cornélio não conhecia, não sabia. Jesus morreu em Jerusalém, muito embora ele passou por toda a região de Israel, ele veio a morrer em Jerusalém. E Cornélio morava na Cesareia, bem acima, ao norte de Israel. E Pedro agora estava ali em Yafo, que hoje ali faz parte de Tel Aviv, da capital, que não existia na época lá em Israel, mas era o porto ali em Yafo, E ele então vem
aquela notícia para ele através do anjo que trouxe aquela mensagem para ele, dizendo: olha, falta alguma coisa. Foi a mesma coisa se nós traduzíssemos para uma outra linguagem, diríamos assim: olha, Cornélio, tudo bem o que você está fazendo, é isso que o Senhor espera, que Deus espera de qualquer ser humano, que faça o bem, né? Que ajude o próximo, que ore, que busque, que jejue, que consagre a sua vida ao eterno Deus. Mas falta alguma coisa, falta você ter o conhecimento, e eu não posso passar para você. A mim foi me dado somente essa ordem de dizer: olha, vai lá em Iafo, vai lá em Jaspe, né? Iafo, que é o nome correto. Vai lá, e lá você vai procurar na casa de um Simão, curtidor de couro. Você vai lá porque lá está Pedro, Kefa está lá. Manda chamá-lo, porque ele tem as palavras para você. Só ele vai ter as palavras que precisa falar. Eu não posso falar mais do que isso. Não foi me dada autorização, como eu disse, se falássemos em outra palavra. E assim ele fez, manda chamar. E Pedro vem até lá. E imagine o que acontece, né? Depois dessa notícia que aquele homem recebe, Cornélio, aquele oficial do exército romano, mandando ali onde ele estava. E ele recebe essa notícia. Quando ele vê Pedro chegando até a sua casa, o que ele faz? Ele cai aos seus pés ajoelhado, né? Portanto, ele esperava e cria que aquela pessoa fosse então, né, algo excelente. E Pedro diz: não faças tal. Sou homem igual a você, sou o seu semelhante, tenho a mesma função e natureza sua, né? Nós sabemos que precisamos somente adorar ao nosso eterno Deus. Nada, ninguém, nenhuma outra criatura pode ser comparada a Ele. E ali naquele momento, quando Cornélio, achando, olha, é uma excelência que está chegando da parte do eterno aqui, do eterno Deus que havia falado com ele, ele se prostra caindo aos pés, e ele diz: não, dessa maneira não é assim, sou semelhante a você. Agora tem uma coisa, houve também da parte do Senhor, do eterno Deus, uma revelação para a minha vida. Se eu não pulasse esses versículos, né, e se continuasse lendo além do versículo 26 que eu li, e você pode ler na sua casa, você pode ler com o tempo, você vai ver que o Senhor também, por outro modo, revela até Pedro, ele estando em oração, jejuando, consagrando, o Senhor revela que iriam procurá-lo e que ele precisava ir até onde estava Cornélio, que ele não temesse, não tivesse medo, mesmo ele sendo da corte italiana, sendo um oficial que poderia prendê-lo, poderia determinar até a morte dele, se fosse o caso, mas que ele não tivesse medo, porque era o Senhor que estava trabalhando naquela vida. O Senhor viu toda a bondade de Cornélio, mas precisava que ele conhecesse ao Senhor Jesus Cristo, dando-nos a entender que sem Jesus nós não somos nada, somos carentes, dependentes da pessoa de Jesus Cristo. Por nossas obras nós não chegamos, temos que ter, como eu falei, o Senhor espera de cada ser humano, de todo ser humano, que haja com justiça, com bondade, com misericórdia e com amor. Mas somente isso não basta. Nós precisamos crer em Cristo. Nós precisamos estar aceitando a Ele como nosso Salvador, a sua obra redentora ali na cruz do Calvário, morrendo, sofrendo, derramando o seu sangue por mim e por você, sendo Ele a porta, o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos chegar, e sem Ele nós nunca chegaremos ao Pai. Ele disse: sem mim, né, nada podeis fazer. Quem quiser ir ao Pai tem que passar por mim. Quem quiser vir ao Pai tem que passar por mim. Eu sou a porta. Então havia necessidade, mesmo com a bondade de Cornélio, mesmo com a sua adoração ao eterno Deus, agora precisava de algo diferente. Jesus havia morrido por mim e por você.
Jesus fez a obra redentora na cruz do Calvário por mim e por você, e havia necessidade então de que Cornélio também, sendo um homem justo, temente, com toda a sua casa, mas eles precisavam ouvir as palavras, como disse o apóstolo Paulo, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Havia necessidade, o anjo não podia fazer. O anjo se revela a ele, manda ele ir buscar a Pedro, porque Pedro iria trazer para ele a palavra. E com isso, dando início, a uma nova era dentro da igreja que estava nascendo naqueles dias. Porque agora o evangelho também seria pregado aos não-judeus. Entrariam todos os povos e nações, como Jesus havia dito a eles: ide pregar o meu evangelho a todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então havia essa grande necessidade, uma grande necessidade havia de que o evangelho fosse pregado também aos não-judeus, aos gentios da terra, aos goim, como diz os judeus, aqueles que não são judeus. Precisava ser pregado. E Pedro então vai até ali. Depois daquela grande revelação, ele se dirige até lá e se mostra como um homem normal e natural que era e que somos também, agora detentores de uma ordem, aqui com uma delegação do Senhor de pregarmos o evangelho. O que estamos fazendo aqui? Falando de Jesus, do seu amor, da sua misericórdia, da sua entrega que Ele fez por mim e por você. Mas Cornélio precisava ouvir isso, ou a família de Cornélio precisava ouvir isso. A Bíblia nos revela que também Cornélio chamou todos os seus empregados para estar ouvindo. Ele era um oficial romano, tinha ali os soldados à sua disposição, tinha servos à sua disposição, tinha sua família, e ali ele convoca todos os seus chegados, para que também pudesse ouvir o que Pedro tinha a dizer, porque ele não sabia, eles não sabiam, eles não conheciam, não sabiam da necessidade de terem verdadeiramente Jesus como seu Salvador, que as obras não podem levar aos céus, mas elas fazem parte dos salvos. É interessante, sabemos disso. As obras nossas não nos levam para o céu, porque quem leva para o céu é Jesus. Mas nós precisamos ter obras de salvos. Nós precisamos agir com justiça, com caridade, precisamos agir com misericórdia. Precisamos ser piedosos, estarmos ligados com Deus, sermos verdadeiramente religiosos, temos uma ligação com Deus, servimos ao Senhor. Precisamos de tudo isso, mas precisamos também de saber que só Jesus salva. Só Jesus salva. As obras vão nos acompanhar. Temos que dar obras de salvos, mas não é as obras que vão nos salvar, mas sem as quais não seremos salvos, porque não demonstramos que Deus faz parte de nossa vida. E hoje, através do Espírito Santo, Deus tem morada, Deus faz morada. Que privilégio o Senhor nos deu, daqueles que recebem Jesus como seu Salvador e que têm a morada de Deus, que Deus vem se fazer presente na sua vida. Não parece, Somos iguais, somos normais, somos seres humanos, sujeito de carne e osso aqui, sujeito a todos os intempéries, a tudo aquilo que pode acontecer a qualquer ser humano. Não estamos livres não, mas tem uma diferença dentro de nós, daqueles que recebem Jesus como Salvador. Deus faz morada nele, através do Espírito Santo. Essa é a grande diferença, é a diferença espiritual, que o reino espiritual conhece e vê em nós. Nós não vemos por causa da matéria, por causa dessa carne pecaminosa que vivemos, dessa carcaça, mas o reino espiritual conhece, os demônios conhecem, Satanás, o próprio Satã conhece e sabe. Quando alguém tem Deus na sua vida, Deus se faz presente quando nós abrimos o nosso coração. E tudo aquilo que Cornélio fazia era muito bom, chegou aos olhos de Deus. O Senhor procurou os fiéis da terra,
e manda que ele então soubesse, procurasse alguém que lhe pregasse o evangelho. E nós estamos aqui hoje, fazendo a função que Pedro fez a Cornélio. Estamos levando até você, por essa emissora, através, né, mesmo aí do Facebook, no seu computador, no seu celular, né, que tem aí as transmissões do Facebook, no seu iPhone, né, no seu iPad, né, você pode estar ouvindo aquilo que nós estamos falando para você, que é salvação em Jesus Cristo. Salvação por intermédio de Jesus Cristo, somente através dele. Fazemos essa função de Pedro, levamos a você, dizendo: você precisa de Jesus. Jesus pode mudar a sua vida. E aí sim, as suas obras vão ser transformadas. Vão ser obras em Deus. Vão ser obras de misericórdia, obras piedosas, obras de justiça, caridade, amor, né? Que a caridade é o amor transformado em obras. Tudo isso quando o Espírito Santo estiver. Porque se nós fizermos tudo e não tivermos Jesus, de nada vale. Mas tendo Jesus, essas obras também nos garantem a salvação. Então, aproveite a oportunidade, crê em Jesus Cristo hoje, aceite-o, e você vai ver a sua vida transformada, e vai ver a sua vida mudada, e vai passar a fazer aquilo que é bom para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.